questão sobre capacitores. E olha que interessante, capacitores elétricos em italiano é condensatori elettronici. E o que ele fala, né? Então, considerando dois capacitores planos iguais, ambos de capacidade C, o primeiro vem enchido, riempito é enchido ali, né? Com material dielétrico de constante dielétrica ER igual a 2. Então a gente precisa lembrar da nossa fórmula de capacitor, né? Para calcular a capacitância do nosso capacitor, que é C é igual a capacitância, a constante dielétrica E vezes a área sobre D, que é a distância, tá? Então, basicamente, o que é um capacitor, né? É uma plaquinha, olha só, ligada aqui por um fio. Essa plaquinha vai estar perto de uma outra plaquinha, também ligada por um fio. Entre elas vai ter, desenhei elas de tamanhos diferentes, né? Mas enfim, vai ser aqui, ó. Mais ou menos isso. Aqui nós vamos ter, entre elas, um material sem proporção, né, gente? Mas tudo bem. Ó, entre elas vai ter um material de constante dielétrica E, tá bom? Esse material ele é isolante. Então nós vamos ter aqui acúmulos de cargas positivas de um lado. Imagina se a gente aplica aqui uma diferença de potencial, né? Vai fazer com que tenhamos cargas positivas de um lado e negativas aqui do outro lado. E esse material de constante dielétrica não vai fazer com que essas cargas elas acabem passando de um lado para o outro. Então nós temos aqui o acúmulo de uma carga devido a essa proximidade e o isolamento desse espaço aqui, né, pode ser preenchido com algum material para que evite com que uma carga passe para o outro lado ali e nós tenhamos a desformação dessa diferença aqui de cargas, tá? Então é interessante que nós mantenhamos essa diferença de cargas nesse componente eletrônico aqui que é o capacitor. Por isso, o que acontece? A capacitância que vai medir ali o tanto que esse capacitor consegue segurar de carga, o que vai acontecer, né? Ela vai ser calculada por E, que é a constante dielétrica, vezes a área dessa plaquinha sobre a distância, essa distância Dzinha aqui, ó. Que é o que separa as duas cargas, tá bom? Então, ele fala que como deve ser modificada a distância entre as duas placas do segundo capacitor. Então, ele falou que um capacitor é desse jeito e o outro, aqui ó, vamos lá, né? O capacitor 1, o que ele vai ter? Ele vai ter E sendo igual a 2. Como deve ser daí nós vamos ter um segundo capacitor aqui, C2, e ele vai perguntar o seguinte: para que nós mantenhamos a mesma capacidade, ou seja, C2 seja igual a C1, C2 nós vamos ter que fazer algumas mudanças, tá? Cadê? Ele fala o seguinte: como se deve modificar a distância entre as placas do segundo capacitor de modo que os dois capacitores mantenham a mesma capacidade? Uma coisa que eu acho que está faltando aqui é ele especificar que E1 vai ser igual a 2 vezes E2 aqui, tá? Ou seja, a constante dielétrica de E1
é 2 vezes a constante de elétrica de 2. Portanto, C2 vai ser E2 vezes A sobre D2, né? Que nós temos a distância da distância 1 entre as placas e a distância 2 entre as placas. A área, ele falou que é a mesma. Então, a gente acaba não considerando. Ele fala que nós devemos mudar somente a distância, né? Para que nós tenhamos aqui a mesma capacitância, C2 seja igual a C1, veja que nós temos um 2 multiplicando agora aqui em cima. Quanto que deve ser D2 para que nós consigamos manter essa igualdade? Olha só, se em C1 nós tivemos um 2 vezes aqui a equação, C2 vai ter que ser, para que seja a mesma coisa, 2 vezes essa equação, né? Que é constante de elétrica vezes A sobre D. Para que nós, alterando a distância, acabe aparecendo um 2 aqui do lado, nós temos que dividir a distância por 2. Ou seja, o que nós fazemos aqui? D2 divididos por 2. O que é um divisor divididos por 2? Esse 2 passa para cá multiplicando, tá? Então ele vai lá para cima. Se nós dividirmos a distância por 2, é como se nós estivéssemos multiplicando toda essa equação aqui. Multiplicando toda essa equação, nós acabamos tendo ali do mesmo jeito. Olha só, C2 acaba se mantendo igual a C1, tá bom? Vou fazer isso de uma maneira mais matemática agora para mostrar. Eu fiz isso porque eu queria mostrar para vocês de uma maneira como daria para você pensar de uma maneira mais rápida. Mas se você quer ser mais seguro, a gente pode fazer isso de uma maneira mais matemática. Como? C1 vai ser igual a E1 vezes A sobre D1. Aqui tudo 1, né? E C2 é igual a E2 vezes A2 sobre D2. Ali ele fala que E1 vai ser igual a 2 vezes E2, porque ele está dobrando a constante elétrica de C1. Beleza. O que isso significa, né? C1 vai ser igual a 2 vezes E2 vezes A1 sobre D1. C2 é igual a... Olha só, agora nós precisamos modificar aqui a área. A1 e A2 é igual. Portanto, eu vou considerar só como A. Eu vou tirar o 2 e o 1 aqui do lado, tá? A gente não vai modificar a área. Se nós considerarmos que D2 é igual a metade de D1, o que isso vai resultar aqui embaixo? Ou melhor, aqui em cima, C2 é igual a E2 vezes A sobre 1 meio de D1. Um meio que está dividindo alguma coisa, ele vai passar multiplicando. C2 é igual a 2 vezes E2 vezes A sobre D1. Veja que agora nós temos a mesma capacitância para os dois capacitores, tá? Portanto, por isso que se nós dimezzare, dividir por 2, a distância do capacitor 2, nós temos ali os dois capacitores com a mesma capacidade. Com a mesma capacitância, me perdoe.